Pessoal, então, finalizando aí, né, o estudo, nosso primeiro momento no estudo dos gêneros literários, a gente vai falar então hoje sobre o gênero dramático, né? Então, logo de cara, essa imagem já remete ao que para vocês, né? As expressões, né? As expressões do sorriso, da felicidade, da tristeza, né? Então, são as máscaras gregas, né, pessoal? Vocês veem aí no disciplina de artes cênicas, né? As máscaras gregas que representam, então, as expressões humanas, né? O máximo e o mínimo, né? A alegria e a tristeza, né? E a gente sabe também, a gente já viu lá, né, nas funções da literatura, que essas expressões, né, esses sentimentos, elas estão relacionadas ao quê? A catarse. Então, o gênero dramático é o gênero que, segundo Aristóteles, lá na classificaçãozinha dele, vai ser o gênero que mais vai lidar diretamente, né? E vai depender da catarse. Por quê, pessoal? Porque o gênero dramático, ele é um texto literário feito com o intuito de ser ensinado. Ele não vai ser um texto só feito com o intuito de ser lido. Ou seja, você pode até pegar lá as peças do Shakespeare, né? O Hamlet, o Romeu e Julieta, o Macbeth, né? Você pode pegar lá o Alto da Compadecida e ler, só que esse texto, ele se realiza completamente a partir do momento que ele é encenado. Porque drama, né, o dramático, drama vem do grego de ação, significa ação, né? E aí, para você ter a realização completa desse gênero, você vai ter que contar com outros recursos que não são só a leitura, não é só um leitor e um texto, né? Claro, a gente pode ler, mas a gente não vai estar em contato com o máximo daquele texto, porque aquele texto ele precisa ser encenado para ele ser representado no seu máximo, certo? Então, a encenação cênica, ela é fundamental para esse texto, né? A linguagem gestual, a sonoplastia, então tem coisas, né? Tem peças que você pode ler e na hora que você vai assistir, você fica assim, nossa, isso é genial. Como esse ator, né, conseguiu representar essa fala de uma forma tão original, ele coloca ali a sua expressão, né, a sua interpretação sobre os sentimentos daquela personagem, né? A gente vai ter a sonoplastia, né? A gente vai ter construção de cenário, né? A gente vai ter a interação com o público, porque dependendo de como o público reage àquele texto, ele pode tomar um outro fim, né? Uma outra conclusão, certo? Então, o gênero dramático ele vai ser esse gênero que se realiza completamente em um palco, que se realiza completamente na encenação, beleza? Então, a gente está falando, em outras palavras, a gente está falando de teatro, tá, galera? Principal objetivo, como eu coloquei, alcançar a catarse do público, né? Segundo Aristóteles. Então, esse é o principal objetivo do gênero dramático, do texto dramático. Alcançar a catarse, lembrando que a catarse tem a ver com sentimentos, seja ele o riso, seja ele o choro, beleza? O drama, ele geralmente tem uma. Isso é um drama baseado num drama clássico, tá, pessoal? Né? Um drama grego, por exemplo, né? Você tem uma apresentação, um conflito e um desenlace, né? Você consegue, lendo toda a história dramática, todo o texto dramático, você consegue identificar esses três pontos máximos aí do texto dramático, né? Então, a exposição dos personagens, da ação que vai acontecer ali, né? Por isso que em alguns momentos, quando a gente está assistindo teatro, o começo parece meio bobo, porque parece que, né? Algumas histórias, né? Estão apresentando, e aí você fica, nossa, mas na vida real ninguém fala assim. Mas é isso, né? A gente tem que se ambientar com a história primeiro, para depois ir entrando. Claro, a gente tô falando de estruturas mais clássicas, né? Os teatros, né? Os dramas modernos, eles são para além de ousados. Conflito, então o momento que surgem as peripécias, né? A peripécia é sempre, eu coloquei para vocês também lá na epopeia, falei na aula, né? A peripécia é sempre essa ação contrária, né? Tá tudo indo bem, de repente acontece uma coisa que, puf, tira ali o herói, né? O personagem, no caso do drama, do seu lugar de conforto. Ali a gente tem uma peripécia que vai causar todo o desenrolar da história, né? Da ação dramática. E o desenlace, que é o momento da conclusão, encerramento, desfecho da ação dramática. A gente vai ter dois subgêneros principais
que vai ser a tragédia e a comédia, né? No caso do texto dramático, pessoal, do grande gênero dramático, eu faço questão da gente já ir direto, passar pelos dois subgêneros principais, que é a tragédia e a comédia, para que a gente entenda na prática o que é isso, né? E aí esses dois subgêneros vão ser os mais importantes, né? A tragédia e a comédia. A tragédia, a gente define de uma forma muito simples aqui, para que vocês entendam. É didático, tá, pessoal? Não é conceitual, é didático. A tragédia vai ser, então, a gente pode entendê-la como a desgraça do nobre, né? Nobre não vai ser necessariamente só no sentido, mais uma vez, de riqueza, no sentido de aquisição, né, de poder aquisitivo. É nobre no sentido de status da história, né? Então, quando você tem os nobres, né, da história, as pessoas com que você gosta ali, a pessoa que você vê que faz o bem, que não tá fazendo nada demais, né, que tá simplesmente querendo ser feliz, e aí no final ela se dá mal, a gente tem uma tragédia, certo? O pobre é no sentido de pobre, como colocar assim, pobre de espírito mesmo, né? É um vilão, né? É um sujeito comum que não pensa em nome da sociedade, enfim, é um sujeito, como pode colocar como um sujeito corrupto, né? É um anti-herói, vamos colocar assim, né? Quando ele se dá bem, então a gente tem uma tragédia, certo, pessoal? Ou quando o vilão se dá bem, né? As tragédias, né? Vamos colocar aí um grande exemplo ali do lado esquerdo da tela de vocês. A gente tem uma imagem aí de uma das adaptações do Romeu e Julieta. Então, clássico, né? Pra gente explicar a tragédia, a gente tem aí dois mocinhos, né? Uma mocinha e um mocinho, que nada fazem mal. A única coisa que eles tiveram foi o azar, a falta de sorte, né? A má sorte de ter nascido em famílias rivais, né? Mas eles se amam. E no fim, né, depois da gente tanto torcer, a gente gostar, a gente se apaixonar, a gente se envolver com a história deles, os dois morrem. A gente tem, então, essa balança pendendo para baixo, no lado do nobre, né, a desgraça do nobre. As tragédias gregas, pessoal, elas obrigatoriamente, elas terminam em morte, bom? Assim como as tragédias shakespearianas, as tragédias do Shakespeare. A gente ainda vai ter aula sobre Shakespeare quando a gente for falar de renascimento literário, tá? Junto com o Camões lá que eu falei. Uma tragédia aí, ó, que a gente pode atualizar, né, para cá, para nossa contemporaneidade, né, a Star is Born, esqueci como é a tradução, Nasce uma Estrela, né, o filme lá com a Lady Gaga e com o Bradley Cooper, né. Então, você tem lá um envolvimento, a gente se envolve com a história, vejam, né? No caso dela, ela não era rica, né? Claro, depois que ela se torna uma artista lá no filme, ela fica rica, mas a gente não tá falando necessariamente aqui de nobre por conta do dinheiro, a gente tá falando de nobre porque a gente se envolve com aquele personagem tem uma conduta que a gente gosta, né? Então, eles são os nobres da história. E no fim, a gente tem aí, né? Não sei quem não assistiu, pena, mas é um filme muito bom. A gente tem aí uma morte, né? Que causa uma desestabilização, né? No público e traz, então, a sensação lá da catarse, né? Da emoção, né? Um filme muito forte, gosto muito dele. Então, uma atualização aí. Comédia. A comédia, então, nessa balança aí, ela vai representar, pessoal, a desgraça, perdão, tava lendo aqui, a desgraça do pobre, né? Vamos colocar assim, o pobre, entre aspas, mais uma vez, que é no sentido de pobre em virtudes, certo? Então, a comédia, lá segundo Aristóteles, vai ser a representação de vícios, né? Então, a comédia grega, principalmente, ela vai se basear na representação, né, na mímese, né? O termo, que é a cópia, que é a imitação dos maus costumes. Então, na tragédia grega, na comédia grega era muito comum, na verdade era obrigatório que você tivesse a representação de caricaturas, né? Então, se representava algum governante ou algum membro da sociedade de forma caricata. Então, se tinha lá, né, um cobrador de impostos X, que todo mundo sabe que ele foi traído pela mulher, aí eles iam lá e faziam uma comédia, né, uma representação da comédia daquele cobrador de impostos, e expondo, todo mundo saberia que ele estava falando daquela pessoa, porque aquela pessoa, sei lá, ela era gordinha.
E aí eles representam, né, uma pessoa lá no palco extremamente gorda, vamos colocar assim, né? E mais do que a pessoa, inclusive, é. Então, eles representavam esses exageros, né? Ah, tinha uma pessoa que era conhecida por ser bêbada. E aí, eles vão representar isso. E aí, todo mundo vai dar risada, né? Porque vai estar sempre relacionada à vida pessoal das pessoas, né? Então, a gente sabe de quem tá falando. E era sempre de uma forma jocosa, ou seja, para fazer as pessoas rirem, né? Então, as pessoas rachavam o bico, né? De rir porque tava falando da vida dos outros lá, né? Representando alguma característica, algum defeito, né? Então, é muito comum, assim, se ter a representação, por exemplo, de um manco, né? De uma pessoa que tem um problema físico. Então, esse tipo de características é que eram comuns serem representadas na comédia. Então, a comédia grega, ela necessariamente ela trata da representação ridicularizadora, né? Ridicularizadora de de alguns personagens específicos ou de características, né? Um narizão, a pessoa que tem um nariz grande, eles iam lá e representavam tipo 3 vezes o tamanho do nariz da pessoa, né? Então entrava uma pessoa mancando lá no palco, todo mundo já começava a rachar o bico de rir. A galera não estava muito ligada no politicamente correto, né, pessoal? E por falar em politicamente correto, a gente vai tratar exatamente disso na nossa atividade de hoje, né? Então, o que é a comédia para nós hoje, né? Como que a gente discute isso, né? A questão do politicamente correto já foi tema aí de processos e processos em cima de comediantes, né? O stand-up, né? Que é uma forma de, perdão, de gênero dramático, né? É uma representação de um texto a partir do uso de encenação, de palco, né? Então é um subgênero dramático também. Mas a gente tem aí várias polêmicas, né, da nossa sociedade contemporânea com relação ao gênero comédia, né? Então, como fazer a comédia? A gente está vendo aí na tela 2 exemplos. À esquerda, né, do Alto da Compadecida, sempre usarei esse exemplo para várias coisas. E à direita aí uma imagem que é do filme, acho que chama Vovozona, né? Em que você tem a representação de um homem, né, que se veste de mulher, enfim, faz parte da história lá, acho que vocês devem conhecer essa história, passou várias vezes na sessão da tarde já. Mas que você tem uma cena que só por ser essa representação de uma mulher gorda, né, negra, enfim, com alguns caracteres aí que estão sendo utilizados com o fim de ridicularizar essas características, né, você provoca o riso. Então, só com essas a utilização disso, não precisa de um texto nenhum, é simplesmente esse cara aí vestido de mulher, né, com a representação das características da mulher gorda, né, e negra, correndo em câmera lenta e as pessoas simplesmente riem, né? Então a gente tem aí uma representação exatamente do que era a comédia na Grécia Antiga, né? E aqui à esquerda a gente tem o Alto da Compadecida, né? Um filme também que faz a gente rachar de rir, né? Mas que, enfim, vocês acham que faz comédia da mesma forma que essa imagem da direita? Então vai ficar a pergunta aí para vocês elaborarem a atividade de vocês de hoje. A gente vai pensar sobre a comédia no passado e a comédia no presente. A serviço de que está a comédia, né? Afinal, a comédia pode estar a serviço da crítica engajada também, né? A gente pode estar falando de literatura engajada por meio da comédia, né? E a gente pode estar falando de uma literatura ridicularizadora, de uma literatura simplesmente de entretenimento, né? Então, essa vai ser a nota aí da nossa atividade de hoje. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui com o gênero dramático, tá? A gente vai aprofundar, obviamente, quando a gente for falar dos subgêneros. E aí, a gente vai tirando as dúvidas que forem surgir. Beijinhos!